diz a tendência para o pecado. E nós cometemos um grave erro como cristãos. Só nós cometemos esse erro, que é pensarmos que a conversão elimina as nossas tendências. Isto é estupidamente grave. Porque quando você não se previne de algo que você deveria se cuidar, com certeza você vai cair na sua armadilha. As tendências para o pecado, ou tendências pecaminosas dos seres humanos, não saem do seu corpo, da sua vida, quando ele se converte. Ainda que mantenha a comunhão diária com Deus, na primeira hora do dia, seja consagrado e dedicado, suas tendências estão lá. Elas estão sob controle da sua vontade e mais do poder de Deus, mas elas estão lá. Somente a glorificação, ou seja, o encontro com o Senhor nos ares, no abrir e fechar de olhos, somente naquele dia você será erradicada da sua vida toda a tendência para o mal. Mas até lá, com ela teremos que conviver. Então eu quero partilhar com vocês, na palavra de Deus, um texto que está no Gênesis, que é a introdução da nossa reflexão, para que a gente possa conceituar na psicologia aspectos importantes do desenvolvimento humano relacional. Porque o desafio, no fim das contas, são as relações humanas. No capítulo 3, após a conversa de Deus com Adão e com Eva a respeito do pecado, da desobediência, assim que a mulher transferiu para a serpente a responsabilidade do que ela fez, enquanto Adão havia transferido a dele para ela, imediatamente após a transferência, Deus disse o que aparece no versículo 14, capítulo 3, 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ok, vamos refletir um pouquinho aqui. No verso 14, há a identificação com quem Deus está falando. Com quem? Nós combinamos. Eu pergunto, você fala, tá bom? Tem almoço aqui, tem horário de almoço? Não tem almoço. Porque eu sou assim, ontem à noite expliquei. Eu funciono como jogo de basquete. A bola para o cronômetro. Se eu faço a pergunta, não vem resposta, a bola parou. Para o cronômetro. Combinado? Eu não vou olhar. Aliás, nem tem relógio. Tem que, pastor? Não tem relógio. Não, se vai acender? Não, estava tudo bem. Vamos lá, então. Combinados? A Bíblia diz, no verso 14, que Deus está conversando com alguém. Com quem que está falando? Ok. Serpente fala? Serpente um dia falou? Travou. Travou. Uns disseram sim, outros disseram não. Serpente um dia falou? Está dividido o auditório. Eu garanto para vocês que nós temos aqui aproximadamente 40% dizendo não e 60% dizendo sim. Então, todo verdadeiro adventista vota. Então, nós vamos votar sobre a serpente. E do nosso voto em diante fica como uma lei, tá bom? Então, quantos acham que algum dia a serpente falou? Levanta a mão. Olha aí, eu estou calculando, era um pouquinho mais, 64%. Ok. Quantos acham que a serpente não falou? Olha aí, está vendo? É isso, um pouquinho coisa menos de 40%. De um modo geral, os seres humanos têm a ideia que a maioria vence, né? Mas esse é o conceito. Não é um senso comum, não é um conceito social, que a maioria vence? Diz que a voz do povo, tem um ditado tão perigoso que fala: a voz do povo é a voz de Deus. Uau! Cuidado com isso aí, hein? Cuidado com isso aí. Mas é um ditado corrente por aí. A serpente nunca falou. E nunca vai falar.
Quem falou? Satanás falou. Ele usou quem? Parecia ela? Lógico que parecia. Parecia ela. A Bíblia diz, a serpente falou com ela. Ela estava enxergando Satanás? Mas ela estava enxergando quem? A serpente. Mula fala? Mas a mula de Balaão falou. Quem falou? Deus falou através dela. A mula não tem estrutura orgânica que lhe dê condições de falar. Ponto. O milagre produzido por Deus foi para impressionar o seu profeta que estava desobedecendo teimosamente. Que, aliás, não pode nem ver o anjo. Então, voltando à pergunta. Serpente fala? Thank you. A Bíblia diz em Apocalipse que Satanás é a antiga serpente. A Bíblia diz, antiga serpente, diabo, Satanás. São os 3 nomes mencionados juntos lá no Apocalipse. Então, quem falou? A gente tem um pouco de medo de falar o nome dele, mas não tem problema nenhum. Quando for para condenar, pode falar. Não pode defender, mas assim, pode falar. Não tenha medo, não. Então, ele falou. Deus estava falando com quem agora? Deus estava falando com a serpente. Quando ele fala que rastejará, a sentença dada por Deus era para quem? Para o réptil. Não era? Até tem pessoas que me ouviram e falam assim, tadinha, que culpa que ela tem, ou seja, já que essa pessoa descobriu que não era a serpente, fala, tadinha, lascou-se. Bom, é a serpente usada por Satanás, com esta sentença, se tornaria para a raça criada uma lembrança da consequência de fazer algo contra a vontade de Deus. Então, ela é o símbolo, ela é a lembrança. Mas com quem é que Deus estava falando do verso 14 em diante? Com Satanás. E ele disse assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos parar um pouquinho e refletir. Quem é a descendência? Aqui diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Sua quem? Porém inimizade em você e a mulher. Quem é você? Porém inimizade, o Criador está falando. Porém inimizade entre você e a mulher. Você quem era? Thank you, Satanás. E a mulher? Really? Really? Tinha igreja no Gênesis? Tinha igreja no Éden? Quem era a mulher? Eva, meu povo. Mulher de carne e osso. Cabelo, voz fina, carinhosa, querida, brava às vezes, mas totalmente desejável. Era ela. Como é o nome? Eva. Então, porém inimizade entre você e a mulher. Quem era a mulher? Eva, uma mulher de carne e osso. E ele disse, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ou o descendente dela. Sua descendência. Sua quem? O português é terrível, porque sua fica, sua dele, sua... mas sua de quem aqui? Porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Sua de quem? Descendência de quem? Satanás. Quantos filhos gerou Satanás? Que alguém conheça aí? Quantos filhos ele gerou? Não é legal vocês pensando? É a coisa mais linda. Estava todo mundo animado, perguntou, para. É legal isso, você para pensar. Se muda completamente. Estivesse ouvindo, eu vou falando, vou informando, você fica papando, mas não está ligando para nada. Só está retendo o que você quer. Sua cabeça está lá. O que você fala para você é mais forte do que eu falo. Por isso que eu tenho interesse que você pare e pense. E agora você está pensando. Quem era? Quem foi que Satanás gerou? Vamos distinguir essa geração? Fisicamente, Satanás cria ou não? Nunca. Por isso que um casal que tem um filho de tendência extremamente para o mal, terrível, mais do que o comum das criaturas, fala, mas é um capeta
capeta mesmo. É pai, né? Fala. Mas é um filho do Satanás, alguns dizem. Bom, aqui eu tenho uma notícia para vocês, que não é muito agradável. Toda a descendência de Adão e Eva são descendentes naturais de Satanás. Inclusive você, neném. Todos são. Só um descendente dela nasceu não sendo filho de Satanás. Qual é o nome dele? O que ele disse para os discípulos? Lembra do capítulo 14? Estava se despedindo, vou embora, não se preocupem, eu vou mandar o Espírito Santo. E mais no final do capítulo ele disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Mas originalmente todos nós temos um pouco dele. Porque a nossa descendência, a nossa ascendência natural é de Satanás. Satanás cria? Não. Satanás criou fisicamente Adão e Eva? Criou ele, Satanás criou moralmente Adão e Eva? Viu como é legal pensar? O silêncio prova que o HD travou. Ele estava... Qual é a nossa tendência? Moral. Tendência. Boa ou má? Tem alguém de nós aqui que falou, nossa, mas isso aqui nasceu um anjo. Logo ele viu o anjo, as asas foram cortadas, já virou um bichinho normal. Mas quando nasceu, não falava nada, é um doce. Eu tive 3 anjos. Que eu aprendi o que é ser pai. Tive uma pequena ideia de Deus comigo e com vocês. A criança nasce com tendência para o pecado, toda sem exceção. 1 nasceu sem tendência. Desculpe, 3. 3 nasceram sem tendência para o pecado. Quais são os 3? 3 filhos nesta terra, nesse planeta, nasceram sem a tendência para o pecado. Quais são? Adão, Eva e Jesus. Só. Todos os demais, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então vejam. Qual é uma tendência natural de todos nós, sem exceção? Qual é a tendência? Tendência para o pecado. Então não esqueçam. Tendência não é prisão. Uau! Isso é bom demais. Dá até para decorar. Vamos lá? Tendência. Eu falo, vocês repetem que a gente volta. A melhor maneira é voltar para o roll. Aí o titio fala e os nenéns repetem, tá? Tendência não é pecado. Ah, eu não tinha dito isso antes. Uau, que legal. Mas tem uma melhor. Tendência não é prisão. Aleluia. Você devia ter dito sozinhos, não eu falando. Você acabou de responder, não é prisão, aí você falava do coração, aleluia, tem esperança para mim. Não, ficou todo mundo quieto, pá, e eu falei aleluia, aí, aleluia, morto que nem sepultura. Credo, meu povo, cadê a vibração das coisas de Deus? Vou repetir tudo de novo. O cronômetro parou e eu estou no 0 de novo. Vamos lá. Tendência não é pecado. Yes! Maravilha. Tendência não é prisão. Yes! A gente fala muito pouco aleluia, não fala nada. A gente tem um protesto contra falar na igreja. Eu fico impressionado, olha, eu fiquei impressionado com a linda oração que o pastor fez por nós. Por mim, pela intercessão. Deus o inspirou naquele momento. Mas eu me senti tão pobre com vocês, que vocês não fazem ideia. Eu não escutava voz de amém. Eu não escutava voz de apoio. Ele não estava fazendo uma oração particular. Estava? Ele estava fazendo uma oração no secreto do quarto dele, só entre nós dois. Ele estava em público. E o público que escutava não participou com ele da oração. Acho que isso é uma tendência. Estou falando de outra tendência. Essa é a tendência o quê? Eu falei de 2 tendências. Quais são as tendências que eu falei? Vamos ver se já está aqui. Eu tenho um livro da Yara,
O livro da Yara é uma bênção, tem mudado a vida de mulheres por esse mundo afora. Um salto para o equilíbrio. Eu vou dar um livro da Yara, se for uma mulher que responder. Se for um homem, eu vou dar um DVD, um dos meus DVDs. Eu falei que tem 2 tendências. Quais são? Muito bem, é muita gente, então não posso dar todos esses livros. Então tá ótimo. Eu não mandei falar junto, você está minha testemunha, né? Eu não mandei falar junto, então tá aí. Então, tendências herdadas e tendências... Essa mania, ou este hábito de não responder nas orações e não participar na assembleia, é uma tendência adventista. Herdado ou adquirida? Herdado ou adquirida? Adquirida. Com certeza adquirida. Só que repete e fica como se fosse verdade. Eu estava num seminário, tinha aproximadamente uns 65 casais, de uma comunidade muito grande no Brasil. Eu percebi que no meio do auditório tinha um casal que volta e meia eu percebia assim, com os olhos fixos em mim. Eu comecei a pensar, o que será? Aí no intervalo, a esposa veio para mim e falou assim, podemos tirar uma foto com você? Fiquei aliviada. Isso é uma coisa, graças a Deus, mais ou menos comum, eu sempre me disponho, falei, pois não, vamos tirar a foto. E ele veio, um de um lado, outro do outro, sem a Yara. A foto foi sozinha. A Yara estava no seminário, um de um lado, outro do outro. Quando estavam abraçados comigo e a máquina preparada, ela cochichou. Você salvou o nosso casamento. Eu parei. Salvei? Ela falou. Eu falei, eu fiquei com vergonha, porque eu não lembrava deles. Ela falou, há 18 anos atrás. Então estou aliviado. 18 todo mundo muda. Eu mudei, eles mudaram. Cabelo cai, fica branco, engorda. Tem uma opção de coisas. Eu falei, salvei. Ela falou, é. Eu falei, ela olhou para ele e falou, ele não está lembrando, amor. Eu falei, você disse salvei. Vocês estavam separados? Ela disse sim, ele já tinha saído de casa. Aí a fita voltou, 18 anos. Quem que estava fora de casa? Aí eu virei para ela e perguntei assim, quantos filhos vocês têm? Ela disse 1. Eu falei, então uma pergunta, a casa vai ser térrea ou sobrado? Meu Deus, amor, ele está lembrando de tudo. Esta mulher, considerada pelo marido como a causadora da separação, foi ele que saiu de casa. Extremamente dominadora e controladora. São 2 coisas distintas. Dominadora não esconde o que faz. Você fica quieto. E daí filho olha, a cunhada, pai, não importa, você fica quieto. Esse é quem? Esse é o dominador. E o controlador fala, não fala, amor. Você fica na sua. Oi, pessoal. Sim, está controlando, mas não quer que veja, não mostra as unhas. Ela tinha os 2. Ela controlava e dominava. E veio sozinha. E ao consultá-lo se ele viria, ele disse, não volto mais. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cansei. Eu gostaria de falar com você, mas eu não estou afim. Não, eu quero falar só com você. Você me garante que ela não vai lá? Garanto. E também você não vai me dar um golpe? Não vou dar um golpe. Não dei o golpe. Você vai chamá-la? Não vou chamá-la. Então eu vou. Aí ele foi. Sentou. Eu perguntei, muito bem, você cansou de quê? E este sujeito descreveu para mim que todas as decisões importantes da vida deles, casados, naquela época, acho que há 14 anos, todas as decisões importantes, todas, sem exceção, foram de acordo com o gosto, opinião e vontade dela. E ele citou para mim algumas extremamente importantes.
Isso foi ela que decidiu, coisas importantes que eles decidiram. Eu falei, você falou o que para ela? Falou. Eu logo que entrei no casamento já vi, aqui tá, a regra está aqui. Sabe, my way or no way? Era ali. On my way or no way. Ele aprendeu a lição. Ele falou, não, de jeito nenhum, nunca contestei. Falei, então você vai ter que dizer isso para ela. Você está ficando louco. Você falou para mim que não ia. Eu falei, não, eu não falei. Eu disse que eu não ia trazê-la e nem que ia levar você de volta. Mas você vai contar para ela o que foi que causou a sua tristeza, sua decepção, sua decisão, e daí em paz você vai embora. Porque a Bíblia diz que quando alguém pecar, você tem que falar com ele. Aí, se o teu irmão pecar, vai ter com ele. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Se não te ouvir, daí você leva para frente. Isso não vai dar certo. Vai dar certo. Você não tem mais nada a perder. Você já saiu de casa. Eu falei, é verdade. E depois eu estou aqui para te ajudar. Se ela bater em você, eu seguro ela. Fiz uma brincadeira, logicamente. Ela veio. Eu falei para ela, agora é a hora da verdade. Quando esse homem colocou a lista, ela era dura que nem uma pedra, a bichinha não chorou. Quando ele foi colocando a lista dele, mas mesmo na minha frente, ele tinha muito medo. Ele ia falando com a voz trepidando. Ele foi falando e eu falei para ela, você não abra a sua boca. E ela ficou caladinha, forte, ela é uma mulher gigantesca, bem-sucedida no trabalho, uma profissional de sucesso, determinadíssima. Ele um doce. Coisa mais querida. Pessoa querida mesmo. Sabe que você olha assim e fala, gosta de ser cara? Era ele, gostei dele, logo de cara. E ele foi falando. E quando ela terminou de falar, eu virei para ela e perguntei. Eu não perguntei a verdade, não é? Que eu coloquei uma situação muito grave. Eu falei, você se lembra disso? Ela falou, eu me lembro. Mas sabe o que é não ter consciência disso? Eu olhei para ele e falei, você viu? Ele gelou. Porque era para dar o checkmate. Eu falei, agora você tem a chance de provar para ele que você era sincera, que você está dizendo que não tem lembrança. Então aqui, quantos de vocês nesta manhã, assim, sendo bem honestos, dizem assim, eu sou sincero, tá? Eu sou sincero. Pensa um pouquinho antes de levantar a mão, porque você vai ter que levantar a mão. Quantos se acham sinceros? Levante a mão. Meu povo, aquele que nem assim mesmo se acha sincero, está pior ainda, porque ele nem fala, bom, pelo menos o iludido fala. Então, sincero é você ser o que você acha que deve ser. Isso é sincero, sincera. Você descobre um sincero quando descoberta a sua prática equivocada, ele quer consertar. Ele estava equivocado porque não sabia. Por isso que a Bíblia diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, numa palestra como desta manhã, você pode se descobrir nos seus relacionamentos e dizer, uau, eu estava equivocado, ou então eu estava equivocada, eu não quero mais fazer isso. Você é o quê? Sincero. E esta mulher era sincera. E fez uma obra linda de transformação. Colocou ele num pedestal dentro de casa. Ele teve dificuldade de exercer a posição que deveria ter exercido há muito tempo, não de mandar na casa. Ela continuava sendo a mais preparada para a liderança do lar. Mas ele podia ser o cabeça, mesmo colocando nas mãos dela a liderança. É o caso de países onde tem presidente e primeiro-ministro. Quem manda é o primeiro-ministro, mas a autoridade máxima é o presidente. A rainha da Inglaterra é a autoridade máxima, mas ela não manda ninguém. Quem manda? O primeiro-ministro. Mas é ela que decide quem vai ser o primeiro-ministro. Então, a posição que um ocupa e outro ocupa não é muito importante.
O importante é que cada um tenha consciência da sua responsabilidade nisto. E graças ao bom Deus, desde então, são felizes, estão felizes e foram transformados pelo relacionamento. Louvado seja Deus. E você? Quais são suas tendências mais fortes? Quantos aqui se acham extremamente organizados? Levante a mão. Organizados. Você sabe tudo onde está, tem lugar para tudo, se acha bem. Ok. Então, vocês fazem parte do grupo de pessoas que organiza o mundo. O mundo depende de vocês. Eu estou junto. Eu faço parte desse grupo. Quantos aqui se consideram extremamente práticos? Tudo em casa é muito rápido, muito prático, não tem enrolação, papum, foi. Práticos, levantem a mão. Então, o mundo depende de vocês, porque senão está tudo parado lá atrás no Éden ainda, está lá perto do dilúvio. Vocês fazem o mundo andar. O outro grupo organiza o mundo. Quantos se acham passivos? Fala, eu não brigo muito por nada. Se tiver que brigar, eu prefiro deixar passar. Passivo. Levanta a mão. Passivo. Olha que número bonito, que coisa mais linda. Se não tivesse quem ouvisse, como que ia ter alguém falasse? Quantos se acham, assim, sendo honesto, fala, eu sou mandão, eu sou meio mandão ou meio mandona. Levanta a mão. Eu sou... Então, os determinados, que é o nome mais bonito, olha que nome bonito que eu dei. Os mandões, eu tenho um apelido para eles, são determinados. Quando a minha filha falava, pai, você é teimoso, eu falava, filha, não fala assim para o papai. Eu sou convicto. Bonita a palavra. E ela falava, ela gravou a palavra, o seu convicto. As crianças aprendem rápido, vocês nem sabem quão rápido. Então, essa diversidade não é acidente e não veio por causa do pecado. É parte do plano de Deus que sejamos diferentes e distintos para podermos nos completar. Ele disse, farei uma adjutora que seja idônea. Eu não tenho tempo, porque não é num seminário de casais, a gente pode trabalhar isso numa palestra inteira, que leva 50 minutos, sobre como Deus criou os dois e quais são as bases da diferença entre o homem e a mulher. Fantástico, fantástico. Não é o caso aqui agora. Mas era plano de Deus que Adão percebesse a sua condição de pessoa incompleta, perfeita. Olha que interessante. Perfeito, mas incompleto. De propósito, para que outro ser completasse. Ele falou, farei. Para que ela pudesse completá-lo, ele precisava gostar dela. Porque gostando é mais fácil de amar. Gostar é natural. Gostar é natural. Amar é intencional. Gostar é espontâneo. Amar é voluntário. Adão não começou amando Eva. Ele começou gostando dela. Mas por ser um ser perfeito, facilmente começou a amar. Agora, nós somos imperfeitos e com tendência ao egoísmo e ao pecado. Então, a gente gosta quando namora, se esforça para conquistar, casa e daí ele vai à breca. Larga tudo. Fala, agora sou eu. É isso que você trouxe para casa, meu amor. Teve uma mulher que fez uma descrição de um marido complicado na minha sala. Era um empresário bem sucedido na área de São Paulo, com filiais da sua indústria na América do Sul. Esse sujeito dava para a esposa todo ano um carro zero top. Não era qualquer carro, não. Top. Ele sentado, ela falando sobre ele, fez uma descrição desse jeito. Ela falou, ele não olha para mim. Quando ele entra em casa, ele chegava lá pelas 7h30, 8 da noite. Empresário bem ocupado, bem busy. Ele não olha para mim, fala oi e vai passando, já pega o laptop dele
Ele tem a coragem, pastor, de sentar na frente da televisão com o jornal A Folha de São Paulo, vendo o Jornal Nacional. Eu olhei para ele e falei, verdade? Ele falou, verdade. Tem muito blá, blá, blá no jornal. Então, ele deixava o jornal rolando e virando a folha da Folha de São Paulo. E falou, quando vem uma coisa interessante, eu baixo a folha e continuo. E ela falou, e ele me responde desse jeito. Ela estava passada, porque ela disse, ele me responde desse jeito. Ele olhou para mim e fez assim. Olha como ele estava humilde, fez assim. It's me. Ele estava totalmente feliz de que ele via o jornal de papel, assistia o jornal de TV e ainda respondia a esposa. Ela estava passada com aquilo. Este é o ser humano que vai estar concentrado comigo hoje à tarde e amanhã. Com a graça de Deus, tudo tem cura. Até a frase, amar de verdade. Como é que é a frase? Amar de verdade? Não acredito. Quantos homens estão aqui? Digam oi. Olha quanta voz grossa. Oi. Eu até queria dizer para vocês que eu gosto mais quando eu ouço mulheres com homens cantando. Mas as mulheres cantavam até legal, estava tudo bem. Mas essa voz faz falta, essa voz grossa faz falta. Ok, então, por favor, respondam para mim. Eu vou fazer uma pergunta. O título que demos ao tema da nossa reunião, nosso seminário de final de semana é amar de verdade, mesmo sendo homem. Ok? Então, vamos lá. Amar de verdade... Olha só, mesmo sendo homem. Olá, tudo bem? Prazer. Gostei de você. Então, amar de verdade mesmo sendo homem. O homem chega para mim e fala no meu escritório, fala, mas essa mulher está louca. Eu amo essa criança. Minha vida é em função dela. Ó, trago isso para casa, ela me pede aquilo, eu trago também. Para as crianças, outro dia estava indo para um lugar, não, você vai levar o menino para jogar bola, eu levo para jogar bola. Tudo que ela pede eu faço. E ainda vem me falar que eu não amo. Eu amo a sua mulher, eu amo de paixão. Ela... Fui falar para ela, falei, escuta, você está preocupada. Mas eu confessando para ela, conversei com ele, eu sinto que ele ama você. Ela falou, pena que ele não é seu marido. Porque eu nunca ouvi isso. Olha o que ela falou para mim. Eu nunca ouvi isso. Quer dizer, eu estava melhor que ela. Eu escutei que ele ele a amava, mas ela nunca escutou. O homem acha e fala assim, não sei se lá, fica falando. Amar mostra. Mostra, traz compras do Walmart, vai no Costco, vai não sei aonde, deixa aí, dá um cartão. É uma coisa que ele acha, estou amando demais, entreguei meu cartão. Eu amo muito, eu cheguei a entregar o cartão, eu amo demais. É uma confusão o que é amar. Hoje, eu não vou falar aqui, porque senão eu vou dar como é que fala? Eu vou dar, munição para elas, mas não vou mesmo. Rapaziada, à tarde eu falo o que é amar, do jeito que dá certo. Tá? Funciona. Believe me, funciona. São muitos anos nessa caminhada. Então, vamos lá. Considerem esse detalhe, muito importante. Tendência não é pecado. Não é uma coisa boa? É muito bom. Eu sei que tenho a tendência para o pecado. E eu sei que não será erradicada do meu corpo enquanto o meu corpo não for transformado de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. Enquanto esse encontro não acontecer, eu sei que o mal não será erradicado do meu corpo. Mas, praise the Lord, não é pecado ter tendências. Thank you por 3 que falaram amém. Que o resto está tudo mais, está decepcionado, mas não é, mas que judiação, cara. Poxa, era o único jeito que eu podia dizer que agora Jesus valeu a pena, porque se tendência fosse pecado, mas não é, de verdade não é. Ih, cara, acabou então agora, ficaram sem graça. É possível, eu estou ouvindo coisa, vocês, que eu estou espantado. É coisa nova para mim. Demorei muito para voltar para Forte. Que coisa de louco. Que experiência interessante que eu estou tendo aqui. Se decepcionaram porque tendência não é pecado? I'm sorry. Deu notícia que se não queria.
Posso mudar de ideia, quem sabe? Tipo assim, só para vocês. Eu não posso mudar as minhas convicções, mas eu posso mudar de ideia só para vocês. Meu povo, graças a Deus, não vou mudar de ideia. Tendência não é pecado. Thank you. Thank you. Deus seja louvado. Maravilha. Agora escutem lá. Agora vem a notícia. Ninguém, olha que maravilha, ninguém precisa perder a esperança por motivos de herdadas tendências para o mal. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque esse texto é inspirado. Ninguém precisa o quê? Perder a esperança por tendências herdadas, tendências para o mal. Vamos pegar aqui uma pessoa que é estourada, explosivo. Alguém teria coragem de dizer, eu sou explosivo, eu sou estourado, eu sou nervoso, ou sou nervosa. Olha que coisa interessante. Eu sou explosivo. Eu estou me apresentando para vocês. Essa é, na minha vida, a minha maior luta. Um dia, a Yara disse para mim, nossas filhas tinham 4 e 3 anos, e o nenê tinha menos de 1 ano. Ela disse, Benzinho, as crianças não respeitam você. Elas têm medo de você. Eu falei, imagina. Eu, conselheiro de pais, brincava com eles, rolava no chão, era cachorro, era cavalo. Nunca fui marido de ninguém. As meninas nunca... Eu queria ser seu marido. Filha, não, marido não. Você é o meu cachorro. Ou então, você é o meu cavalo. Montava no cavalo, logicamente. Eu era sempre um ser inferior, eu nunca fui um ser igual. Mas eu aceitava isso, numa boa. Brincava com eles, brincava no chão, rolava, mas era extremamente severo na disciplina. Eu preciso ser firme, eu não preciso ser severo. Eu preciso ser forte nas minhas convicções, mas eu não preciso ser agressivo. Eu não preciso explodir. Mas eu tenho, me ajudem, uma tendência. Então eu disse para ela, eu vou testar. Então, se você quer testar os seus filhos, se eles têm respeito por você ou medo, dê uma ordem e se esconda. Se eles olhar e fizer, ele tem medo. Mas se não olhar e simplesmente fizer o que você falou, ele respeita você. Nós temos na igreja, e nesta inclusive, mais gente que tem medo de Deus do que gente que respeita a Deus. Que se souberem que alguém sabe que tem um pecado, se apavoram. Mas se o seu pecado ficar bem guardadinho, ele está aqui sentado, ela está aqui sentada hoje, mas se souberem que o seu pecado fica bem guardadinho, não será condenada. Associando a ideia de que se não for visto, não é pecado. Aí Jesus cortou isso, ele falou, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irar contra o seu próximo, já pecou. Não adulterarás. Eu, porém, digo, aquele que desejar uma mulher ou um homem na sua cabeça, o outro nem ficou sabendo, a candidata nem ficou sabendo, e o candidato também não, mas na sua cabeça você desejou, já pecou. Eu disse que tenho poucos casais que eu não pude ajudar em toda a minha história de aconselhamento, que são mais de 30 anos, mais de 35 anos. Mais de 4.500 casais ajudados em terapia acompanhada. Com a graça, amém, com a graça de Deus não tem 60 que não deu certo, que eu não pude ajudar. E em todos eles havia uma coisa comum na maioria. Um dos dois não queria. E contra a vontade da pessoa, nem Deus tem poder. Outra coisa importante, o segundo item, segunda causa, um dos dois já tinha alguém em mente, não, às vezes não estava nem se relacionando, não estava namorando nem adulterando, mas já tinha alguém em mente, então já não se interessava na terapia e não queria melhorar. Está adulterando? Do ponto de vista social e legal? Não. Do ponto de vista divino, está ou não? Está. Nunca disse para a pessoa nem sabe, nunca deu um beijo, nunca deu um abraço e nunca foi para a cama. Mas na sua mente já tirou a esposa, no caso do homem, ou tirou a mulher, no caso do marido,
Tirou a esposa e tirou o marido, no caso de um do outro, mas já está com outro. E não tinha interesse em progredir. Então, vejam, eu tenho a tendência à explosão. E com a graça do bom Deus, posso dizer com agradecimento e testemunho que há mais de 20 anos não explodo dentro da minha casa. Com a graça do Senhor. Já fiquei nervoso nesse tempo várias vezes. Inclusive, há 3 meses atrás, fiquei nervoso com a Yara. 4 meses. Bem nervoso. E saí da cena. Ela veio atrás de mim. Falei, querida, não fala agora, por favor, que eu não estou em condições. A Yara é uma joia, é uma mulher sábia. Ela entendeu que eu estava no meu limite. Saiu, foi cuidar dos seus interesses. Em meia hora eu estava refeito. Fui lá, chamei e falei, vamos conversar. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que me irritou? Eu não entendi o que te irritou. Eu só disse isso. Eu falei, então, ontem, quando uma das netinhas, as netinhas gostam de fazer sleepover na nossa casa no fim de semana. É uma festa. Então, eu tinha dado uma orientação para uma no dia anterior e ela se interpôs a minha orientação, como nunca fez com os filhos. A Yara nunca se opôs à minha opinião, nem eu com a dela. Se existe um aspecto que desestrutura o fundamento da autoridade de pais e mães, é um ir contra o outro, mesmo no erro. Não é um seminário para pais, vamos pular jogos essa parte. Então, eu falei, e hoje você fez de novo. Eu a repreendi numa conduta dela na mesa, e você se intrometeu, você falou diferente do que eu falei. Ela falou, poxa, Mezinho, eu nem percebi, é que eu tinha permitido. Eu falei, não importa que você tinha permitido, querida. Você permitiu, é um setor. Eu vi e adverti, é outro. Nós dois podemos, à parte, conversar. Falou, você tem razão, desculpe, você está certo. Eu falei, me desculpe que eu fiquei nervoso com você. Falei, você não fez nada. Fiz. A minha cara de bravo é muito ruim. E eu fico com vergonha que eu faço isso com você. Aí ela se emocionou, eu de carona já me emocionei também, e já nos beijamos, porque lá em casa tem uma regra, bobeou, beijou. Fez uma coisa, pediu perdão só não, lasca um beijo, tipo assim, vai dando prestação, vai deixando aí. O filho passava, tropeçava no seu pé, desculpa não, vem cá, seu sem vergonha. Já mete um beijo aqui no pai, e o pai já dá um beijo também, já amassa, já esmaga, já abraça. Você vai investindo, deixa na poupança, vai depositando. Uma hora dessa você vai ter que fazer retirada. É bom que tenha saldo lá. Isso é uma dica que eu vou concentrar mais com os homens à tarde. Senão eu vou começar a contar tudo para elas. Mas aqui, veja, tendência a pecado? Mas aqui diz, ninguém precisa perder a esperança por motivo de tendências herdadas para o mal. Mas, sempre tem um mas, quando o Espírito de Deus convence do pecado, o malfeitor tem de arrepender-se, confessar e abandonar. Eu sempre digo que 50% do meu trabalho com alguém é a admissão do problema que ela tem. Eu digo assim para uma mulher, você é impulsiva. Ela fala, não, mas você não sabe. Eu só quero dizer o seguinte, estou avaliando a sua personalidade. Eu não estou falando do incidente. Ah, não. Me diga, é ou não é? Você tem razão, eu sou. Ok, só isso. Só aceite isso e eu vou te ajudar a lidar com isso. É meu dever, é minha responsabilidade. Você me contratou para dar estratégias para você lidar com essa tendência. Você não tem que se desculpar por causa da tendência e você não tem que negá-la. Se você se desculpar, todo pecado desculpado não é pecado. E toda justificativa de um ato que agrava, desagrada o outro, ofende o outro, não tem sentido, é um desrespeito ao sentimento do outro. O que o outro sente, minha gente, é realidade, e o que eu faço é responsabilidade. Pode não ser culpa. Quando não é culpa? Quando eu não tenho noção de que estou fazendo aquilo, mas eu sou responsável pelo ato que pratiquei. E aqui diz o texto, mas quando o Espírito de Deus convence do pecado, o malfeitor tende a arrepender-se. A genuína conversão muda
hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Cristo não nos deu garantia alguma de que, olha só, o quê? De que é fácil alcançar a perfeição do caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. É fácil. Já vou deixar uma sentença que tem que ser levada para casa. Nada que não exija esforço determinado irá mudar o seu caráter. Então, se você não está precisando se esforçar em nada, você é um cristão de carteirinha, mas não é um filho de Deus, ponto. Porque a sua mudança só será possível mediante a mudança do caráter. E não há mudança do caráter sem esforço determinado. Glória a Deus. Não há, mas você tem possibilidade, eu também. É na vida doméstica que nós somos revelados como somos de fato. Por aí todo mundo acha a gente até bom. Eu tenho lidado com homens e mulheres que são bem falados. Vamos ler esse texto. Pastor, eu precisaria da sua ajuda, a sua voz nesse caso é melhor que a minha. Eu não sei se você tem a tradução, a nova versão, mas se você não tiver, você usa a minha. Eu preciso que você leia para mim o texto. Segunda carta, aliás, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Segundo Pedro 1, 5 a 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. É muita coisa, não? Qual é a frase inicial desse verso lido? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar. Empenhem-se, o que essa palavra diz para você? Tem uma palavra diferente numa outra tradução? Quem tem aí? O que diz aí? Diligência. Diligência é uma dedicação determinada com um propósito. Empenhem-se. Primeiro, o que aparece na nossa ordem aí? Empenhe-se para acrescentar à sua fé. A primeira coisa é o quê? Fé. O que é fé? Eu teria que tomar aqui praticamente uma palestra inteira só para descrever o que cada uma dessas coisas significam. Mas só para resumir, fé é conhecimento, crença e confiança. Quando essas três coisas estão juntas, você tem fé. Eu conheço a palavra de Deus, o que mais? Eu creio na palavra de Deus, e o que mais? E eu confio. É isto que produz a obediência, que não custa caro. Ela custa esforço, mas não custa caro. Não é do meu gosto ainda, mas é da minha vontade. Não faço com a cara amarrada. Vou fazer, vai, está pedindo. Isso não é fé. Agora, não é da minha natureza, mas eu quero fazer. É diferente de, não é da minha natureza, mas mesmo assim eu tenho que fazer. Porque senão meu casamento vai para água abaixo. Senão não sei o quê. Não, esta condição é forçado. A outra é esforçado. E eu tenho uma frase que é minha cunha. O forçado um dia cansa e para de fazer. E o esforçado um dia descansa, nem percebe o que está fazendo. Gravaram? O forçado um dia cansa. Então não força o seu marido, please. Não força a criatura. Não força a sua esposa, amigão. Porque o forçado um dia cansa. O esforçado um dia descansa. Por quê?
Porque ele faz, embora não fosse natural, de tanto repetir, ele adquiriu o hábito, ele faz sem perceber. Um dia, descansa. O esforçado, um dia, está fraco, mas eu estou desistindo de vocês que eu também tenho fome. Então, depois da fé vem a virtude. Depois da fé vem a virtude. Depois da virtude vem o conhecimento. Vocês perceberam que o conhecimento sem fé, ele perverte? Nós temos muita gente. E o pastor Jéssica, que trabalhou comigo no ministério, sabe que muitas vezes tinha membros da igreja que conheciam muito a Bíblia, mas era uma praga conhecerem muito, é melhor que não conhecesse, porque usavam para causar dano nos outros e na gente, que abria a boca e fundamentava, de maneira errada, lógico, mas era na Bíblia. Então, fé, virtude, depois vem o quê? Conhecimento. Depois do conhecimento, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu sempre digo que o fruto do Espírito é um só. Ou você tem todos ou não tem nenhum. A carne não, um é mentiroso, o outro não sei o quê, mas no fruto do Espírito não. Ele começa, o fruto do Espírito é amor, é o primeiro. E qual é o último? Domínio próprio. Então eu ensino para gravar, se você tiver amor e domínio próprio, você tem o fruto do Espírito, porque os outros vêm no meio, são consequência dos dois. Porque o domínio próprio tem que ver comigo. E o amor tem que ver com o outro. Olha que lindo. No amor, eu vejo os interesses e necessidades do outro. No domínio próprio, eu controlo o que eu devo ter na minha vida controlado. Depois do domínio próprio é fácil. O que é que precisa? É por isso que eu disse que o esforçado um dia descansa. Porque ele tanto repete, se esforça e persevera, transforma-se o quê? Hábito. E o hábito muda o caráter. Amém? Está fraco, mas está vindo. Fraternidade. Depois da perseverança vem o quê? Fraternidade. Aí ela tem valor. Então, olha que interessante. As igrejas de modo já falam, irmão fulano, irmão Beltrano, né? Irmão coisa nenhuma. Irmão é título. Eu tenho um irmão que chama-se Dair, o outro João. Eu não dizia para ele, irmão Dair, vem cá. Irmão João? Não, eu falo João. Quanto mais íntimo, quanto mais irmão, mais eu falo no nome. Então, a gente usa o senhorio, mantém uma distância, e aquele ritual de uma pessoa diferente. E o coitado da visita se sente, eu sou o quê? Ele é irmão, eu sou o quê? Aí a gente chama de visita. Não. A gente chama todo mundo pelo nome, quem nos visita se sente igual, o pai é o mesmo, e muita coisa pode mudar na vida dele. Depois da fraternidade vem o quê? A piedade. Piedade, e depois da piedade, o amor. Percebem que o amor tem um conjunto de características que o acompanham? Olhem só isso aqui que vem no texto que o pastor leu para nós. Porque olha só, se estas qualidades existirem e estiverem crescendo, como é que é? Como é que é? Existirem e que mais? Estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Seus departamentos, pastor, sejam quais forem, serão fortes e produtivos. E a Bíblia fala o que aconteceu com a igreja do Novo Testamento. A cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha que maravilha. O fruto do Espírito, ele brota na vida daquele que está a ele ligado. É natural. Você não vê uma macieira dizendo assim, preciso produzir maçã. Não, ela é macieira, a maçã nasce dela. Então, se você é filho de Deus, nasce filho de você. Se essas qualidades existirem e estiverem o quê? Essa é a palavra-chave. Crescendo em sua vida, elas impedirão que você no pleno conhecimento. Vejam só, eu quero resumir para concluir. Tem um texto, você pode colocar para mim, Cris, por favor, o texto do caráter, que eu vou encerrar com ele? Mas olhem, vejam só, na igreja eu preciso desse esforço? Na igreja eu preciso dessa presença? Eu não preciso. Este homem aqui é um diácono e eu também sou. 2 diáconos aqui. A personalidade dele me incomoda muito. E a mim incomoda ele, provavelmente. Porque normalmente a recíproca é verdadeira. Então o que eu faço? Ei, irmão Jefferson, tudo bem? Vamos ver, hein, cara? Legal. Mas não fico perto dele. Quem que descobre que eu estou evitando ele? Eu estou com pressa, Dutra, deixa eu falar, eu estou com assunto ali com o Dutra para falar. Então eu fujo, deixa eu pegar sua mão e aproveitar.
eu fujo de lá, ele não sabe que eu estou fugindo, mas no íntimo me fala que alívio, eu não gosto desse cara, não suporto esse cara, eu não aguento esse cara. Mas está tudo falando com ele mesmo. Às vezes fala com a esposa, às vezes. Mas às vezes, quando um marido fala para a esposa mal de alguém, ela diz assim: amor, você já falou com ele? Já vem você. Ele vai falar de novo para ela outra vez? Vai falar de novo? Não, porque ela chamou a atenção dele para fazer uma coisa que ele não quer falar com ele. Mas dentro dele, ele continua falando. Que bom que ele foi embora, não quero nada com esse cara. Ele vai para casa, aparentemente um cristão salvo e redimido. Está totalmente perdido. Mas tem um lugar que isso ele não consegue fazer. Como é que ele passa de largo quando entra em casa pela esposa? Como é que eu passo de largo pela Yara? Eu vou ter que revelar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Em algum momento eu vou ter que revelar. Então, na verdade, a construção do nosso caráter, de fato, ela acontece em casa. Aqui a gente se engana e engana. Mas em casa não tem como acontecer isso. Como a gente não engana, a gente fica com raiva. Em casa a gente fica com raiva. Com raiva de quem revela quem a gente de fato é. E a gente não gosta. Sabe por que alguém não casa com uma pessoa do temperamento igual ao seu? Porque ele fala, desse jeito basta eu. 2 eu não aguento. Então ele pega um diferente. Esta é a nossa realidade. Vamos concluir com esse texto que a gente leva para casa. Repetição, hábito. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, fim de semana, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Mente, caráter e personalidade, página 125. Não se revela por boas ou más ações, o quê? Me ajudem. Ocasionais. Não é por ações ocasionais. Não é. Isso é importante. Não é. Os hábitos formam o caráter. É a repetição do ato que faz com que se torne hábito. E molda o caráter, seja para o bem, agora vem um problema, ou para o mal. O hábito forma você, o hábito determina o seu caráter. E na igreja você não forma hábitos transformadores, porque aqui você representa o que todo mundo espera que você faça. Na empresa também não. Você tem um chefe horroroso, mas você precisa do dinheiro dele. Então você comporta. Até piada sem graça você ri. Porque ele é o chefe. Você não quer perder o emprego. Você tem interesses por trás. Isso não muda o seu caráter. Não muda quem você é. A repetição do ato é que produz o hábito e molda o caráter. Molda o caráter. Caracteres retos só podem ser formados pelo esforço perseverante e incansável, melhorando cada talento e capacidade, confiados para a glória de Deus. Só podem ser formados pelo quê? Esforço perseverante e incansável. Eu vou usar uma frase de João. Muita coisa eu teria a vos dizer nesta manhã, mas não o podeis suportar agora. É a frase de Jesus, João que usou. Mas eu quero terminar com vocês lendo o que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Não, desculpem, aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. Isto vai ajudar a lembrar o que juntos refletimos nesta manhã. Capítulo 2, versículos 3 e 4. O texto diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isto é amor. E Jesus disse: se você não ama quem você vê,
e diz que me ama, que você não vê, isto é o quê? Mentira. Na presença do Senhor eu convido você, seja verdadeiro, seja verdadeira, ame aquele que você vê, para que ele, que você não vê, faça parte da sua vida, a ponto de dizer, vivo não mais eu, vivo não mais eu, e quando alguém vir você nas redondezas da Flórida, em geral, olhem para você e digam, este ou esta realmente tem estado com Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado. Eu gostaria de fazer oração, mas não quero convidá-los a ficar de pé. Eu quero convidá-los a um compromisso. Que cada esposa e cada marido, cada solteiro que vive com os pais, ou que tem uma pessoa que vive na mesma casa, os roommates, eu gostaria de pedir o seguinte: você sente que em você tem tendências que você precisa controlar, que você precisa dominar? Aceite essa realidade, disponha-se ao esforço, peça o poder de Deus e você sairá daqui outra pessoa. Você quer fazer isso? Se você quer, fique de pé. É um compromisso, não é só ficar de pé, mas é um compromisso. Pai querido, nosso Deus, cada um de nós pensou nesse momento naquilo em que quer mudar o comportamento. Sabemos que as tendências para o mal fazem parte da nossa natureza, até que sejamos transformados na vida do Senhor Jesus. Mas Ele nos garantiu, na promessa da vitória sobre o inimigo, que já foi vencido, de que Ele colocaria em nós uma semente que nos faria inimigos das nossas tendências. Nós queremos ser, Senhor, inimigos delas, para podermos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém.